Oi, gente. Aqui é o professor Carlos, sou formado em Física e resolvi gravar algumas videoaulas para ajudar aquelas pessoas que querem aprender Física, mas têm uma certa dificuldade na disciplina. Normalmente, quando se começa a estudar Física e você se depara com alguns livros de Física cheios de cálculo, é comum que as pessoas desistam, acabem desistindo, acham a Física uma disciplina complicada, complexa. Mas é interessante ressaltar também que a Física é uma disciplina bastante teórica também. Haja vista, Einstein foi um grande teórico. A física estuda os fenômenos naturais e há de se compreender que existe um certo grau de complexidade na natureza. Isso é normal. Então, eu espero que com essas aulas a gente possa incentivar, atrair a atenção de algumas pessoas para essa disciplina, que é uma maravilha, né? Ao longo dos anos ela foi penalizada, ela foi julgada como uma disciplina de difícil compreensão, quase que inatingível, né? Então, eu espero que com essas aulas nós possamos tirar um pouco desse peso que acarreta essa disciplina. Eu vou sempre trazer algumas animações para que possamos visualizar o assunto que está sendo abordado e com isso espero que cada um de vocês possam tirar proveito dessas aulas. Tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo. Estaremos abordando alguns assuntos iniciais que podem ser atrelados ao primeiro ano, mais especificamente assuntos do primeiro ano do ensino médio. Essa aula em específico pode também ser assistida por alunos do nono ano do ensino fundamental, porque o conteúdo é bem teórico, e pode ser assistida também por qualquer pessoa que queira adquirir um conhecimento na área de física, que pararam de estudar, por exemplo, querem retomar os estudos, mas não tem um acompanhamento, não tem um incentivo. Então espero que essa aula seja útil para isso. Bom, como foi dito, nós estaremos abordando nesses vídeos iniciais assuntos referentes ao primeiro ano do ensino médio, e essa aula em específico pode ser assistida também por estudantes do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental, onde eles têm o primeiro contato com a física na disciplina de ciência. Tá? Nesta aula estaremos estudando referencial, movimento e repouso, trajetória e espaço. Bom, gente, nos vídeos iniciais estaremos tratando de mecânica. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. E, em especial, estudaremos a seção de cinemática. A seção de cinemática é aquela parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. Então, se o corpo está em movimento, não importa para a cinemática o que provocou esse movimento ou o que faz com que esse movimento cesse. Bom, vamos analisar aqui o conceito de movimento e repouso. Antes de entender o movimento e repouso e estudar qualquer outra coisa em física, eu preciso entender o que vem a ser referencial. Referencial é um conceito muito importante. E aqui diz o seguinte, que referencial ou sistema de referência é o corpo em relação ao qual identificamos o estado de repouso ou movimento do imóvel. Então, o referencial é um ponto que eu adoto como referência e através desse ponto, esse ponto pode ser qualquer coisa, qualquer objeto no espaço, pode ser um observador, por exemplo, e através desse ponto, dessa referência, eu determino se uma partícula está em movimento ou repouso. Aí, aqui diz o seguinte, um móvel estará em movimento ou em relação ao referencial, quando sua posição se modifica em relação a ele. Então, olha só, a partir do momento que eu adquiro um referencial, que eu adoto um referencial, eu observo se as posições daquele móvel que eu estou estudando em relação a esse referencial estão sendo alteradas. Melhor dizendo, se a distância entre o objeto que eu estou estudando e o referencial adotado variar, se essa distância estiver variando, eu posso afirmar que esse móvel está em repouso, preste atenção, ele está em repouso ou movimento em relação ao referencial adotado. Então, condições necessárias e suficientes para que eu afirme um estado de repouso ou movimento. Eu preciso ter um referencial e depois verifico as posições desse corpo em relação a esse referencial. Essa tirinha aqui é bem interessante. O Cebolinha reclama com o Cascão e adverte-o. Olha, não pode andar de skate no parque. E o Cascão diz o seguinte, olha, eu estou parado quem está andando é skate. Nessa fala do Cascão, depois que a gente vê alguns exemplos aqui, nós vamos retornar e verificar se ele tem razão ou não. Ok? Vamos lá. Temos aqui um exemplo de duas esferas que andam lado a lado
né, seguindo um caminho da esquerda para a direita, né, conforme a animação. Então perceba, o movimento dessas duas esferas foi um movimento contínuo, tá? Imaginemos assim, congelamos algumas cenas e tivemos essa animação, tá, salteada, mas o movimento é contínuo, tá bom? Então olha só, nós fizemos relação de algumas posições com o tempo. Por exemplo, em 1 segundo as esferas estavam nessa posição. Passaram-se em 2 segundos nessa posição, 3 segundos nessa posição. Então o que eu quero que vocês observem é que ambas as esferas, que andam lado a lado, ela tem em relação a um observador ou a um referencial adotado, que foi essa coordenada aqui, né, de x e y, eu adotei como referencial. Então, na medida que o tempo vai passando, as posições estão sendo alteradas. A distância das esferas em relação ao referencial está sendo alterada, está mudando. E se isso acontece, eu posso dizer que ambas as esferas estão em movimento em relação a esse observador aqui, a esse referencial adotado. Então vejam como é que funciona essa coisa de movimento e repouso. Ambas as esferas, na medida que o tempo passa, vão se deslocando, vão alterando suas posições em relação a esse referencial. Aí sim eu posso dizer que as esferas estão em movimento em relação a esse referencial. Não basta dizer simplesmente que as esferas se movem. Eu tenho que dizer em relação a que referencial. Agora, uma coisa interessante, eu disse que as esferas andam lado a lado. Estão percorrendo esse caminho lado a lado. Então, olha só. Ao longo do percurso, eu observo que se eu tomar a esfera azul como referencial, como ponto de referência para a esfera vermelha, ou vice-versa, eu percebo que suas posições, a posição de uma esfera em relação à outra não se altera. Elas andam de fato lado a lado, tá? Nesse caminho percorrido aqui, que elas percorrem juntos, e a distância entre uma esfera e outra não se altera. Olha só que interessante. Eu agora posso afirmar que a esfera azul está em repouso em relação à esfera vermelha. E quando se trata de movimento, a recíproca é verdadeira. Eu posso afirmar também que a esfera vermelha está em repouso em relação à esfera azul. Porque não importa o ponto de referência que eu tome, se é a vermelha ou a azul. O que importa é que quando eu faço essa análise entre o ponto referencial que eu adotei e o objeto de estudo, as variações de posições elas não existem. Quando isso acontece, eu posso dizer que esse corpo está em repouso em relação ao referencial que eu adotei. Então, tanto faz adotar o referencial a esfera vermelha como a esfera azul. Ambas estão em repouso, uma em relação à outra. Essa afirmação de que as esferas estão em repouso uma em relação à outra é válida inclusive agora, nesse movimento. Então, mesmo as esferas em movimento, eu posso afirmar que a vermelha está em repouso em relação à azul. E a azul está em repouso em relação à vermelha. Então não importa se ambas estão em movimento em relação ao referencial dotado aqui embaixo. Isso não importa. Uma está em repouso em relação à outra, independente de estarem ambas em movimento ou repouso em relação ao outro referencial. É isso que a gente precisa entender. Então, por que eu posso afirmar isso? Por que isso é possível? Porque eu posso afirmar que as esferas estão em repouso uma em relação à outra, independente do que acontece, independente delas estarem em movimento em relação ao referencial lá embaixo. Olha só, quando eu digo que uma esfera é ponto de referência, é um sistema de referência da outra, eu isolo tudo o que acontece lá fora. Eu fecho a minha observação no par de esferas. Então a minha observação agora passou a ser apenas nesse par de esferas aqui, da esfera vermelha com a esfera azul. Então, se elas estão em movimento ou estão em repouso em relação a qualquer outro referencial, isso não importa. O que importa é que o meu olhar agora está sendo direcionado ao par das esferas. Então, quando eu faço isso, eu digo, olha, considerando a esfera vermelha, a esfera azul está em repouso. E considerando a esfera azul, a esfera vermelha está em repouso. Ou seja, eu fechei a minha análise, tá, nesse conjunto de esferas, e uma esfera em relação à outra está em repouso. Aconteça o que aconteceu ao seu redor. E aí, gente, de acordo com o que vimos até agora, você pode me dizer se um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo?
que vocês acham? Bom, de acordo com o nosso senso comum, é um absurdo. Como é que um corpo está em movimento e repouso ao mesmo tempo? Mas fisicamente falando, isso é possível sim. Vejamos. A esfera azul está em repouso em relação à esfera vermelha, mas está em movimento em relação ao referencial dotado aqui embaixo. Portanto, um corpo pode sim estar em movimento e repouso ao mesmo tempo. Ok? Retomando aqui a tirinha do Cascão, a gente observa que na fala do Cascão existe uma falha. O Cascão erra quando diz que está parado e não adota um ponto de referência. O Cascão está parado em relação ao seu skate, mas o conjunto Cascão e skate está em movimento em relação ao Cebolinha e em relação às árvores que se encontram no pátio. Olha só, gente, eu tenho agora uma cena riquíssima aqui, com diversos elementos. Eu tenho um passarinho lá que vai voar pela cena. Eu tenho um paraquedista que vai aterrissando. Eu tenho um balão que vai flutuando pelo céu. Eu tenho um ônibus que para no ponto para pegar os estudantes. Um carro que se movimenta pela pista. Então, esta cena vai me permitir fazer uma série de afirmações e vocês vão acompanhando, tá? Conforme ela vai passando. Então, gente, de acordo com tudo que eu já vi até agora sobre movimento e repouso, eu posso fazer algumas afirmações aqui. Por exemplo, o ônibus nesse exato momento ele está em movimento em relação ao ponto. Tá? O passarinho ele está em movimento, olha só, em relação às árvores. O paraquedista em movimento em relação ao ponto de ônibus. Esse carro azul em movimento em relação às árvores, em movimento em relação ao ponto de ônibus. O balão está em movimento em relação ao passarinho. Está em movimento em relação ao paraquedista. Em movimento em relação ao ponto de ônibus. E a partir do momento que eu digo que o ônibus está em movimento em relação ao ponto de ônibus, é correto afirmar também que o ponto de ônibus está em movimento em relação ao ônibus. Então veja que é uma série de afirmações que eu posso fazer que são verdades em relação a tudo que eu já estudei até agora sobre movimento e repouso. Olha só que coisa interessante. Nesse exato momento, o balão e o ônibus têm a mesma velocidade. Suas posições não são alteradas ao longo do tempo. Então eu posso afirmar que o balão está em repouso em relação ao ônibus, mas está em movimento em relação ao ponto de ônibus. Então foi o que já dissemos anteriormente, que um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo. Depende do referencial adotado. Bom, gente, eu vou repetir a cena porque eu quero que vocês observem bem o que foi afirmado acerca do balão e do ônibus. Até esse ponto aqui, mais ou menos, até essa árvore aqui, o balão e o ônibus estão em repouso um em relação ao outro. Vejam que na horizontal eles terão a mesma velocidade e que suas posições não serão alteradas uma em relação ao outro ao longo do tempo. Então, quando chega nessa árvore, mais ou menos, o balão ganha altitude e aí passa a estar em movimento em relação ao ônibus. E até essa árvore aqui, até esse ponto aqui, eu posso afirmar que o balão está em repouso em relação ao ônibus e está em movimento em relação ao ponto de ônibus e às árvores. Então, reforçando a assertiva de que um corpo pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. E farei outras considerações ao rolar da cena. Vamos lá. Observe as crianças dentro do ônibus. Elas estão em repouso em relação ao motorista. E o motorista está em repouso em relação às crianças. Isso não depende do ônibus estar em movimento ou repouso em relação ao outro referencial. Olha que interessante. O colega também que está do lado, por exemplo, esse colega de óculos aqui, ó, ele está em repouso em relação aos demais colegas. Em relação a essa colega aqui, por exemplo, que está no banco traseiro. E ela também está em repouso em relação a ele. Bom, gente, vamos imaginar a seguinte situação. O passarinho pousou numa árvore, o meu carro quebrou, o ônibus parou para pegar os estudantes, o balão aterrissou e o paraquedista já caiu, já está tudo quietinho lá. Então, todos os meus elementos, eu posso afirmar aqui que estão todos em repouso, um em relação ao outro. Mas olha que interessante, todo esse meu cenário, todo esse meu ambiente aqui, dependendo do ponto de referência, pode estar em movimento. Se eu adotar um ponto de referência no espaço, e essa minha cena ela está na Terra, no planeta Terra, eu digo que
todo esse cenário, apesar de seus elementos estarem em repouso um em relação ao outro, ainda assim pode estar em movimento em relação a qualquer ponto de referencial no espaço. Então olha só, ainda que todos os elementos estejam em repouso, como já fora dito, a Terra descreve um movimento de translação ao redor do Sol. Então, todo aquele cenário está em movimento em relação a um observador no Sol, tá? A um ponto de referência no Sol. Está em movimento porque a Terra descreve movimento de translação, está em movimento porque a Terra descreve movimento de rotação. Então, tudo depende do observador. Repito, ainda que todos os elementos daquela cena que nós criamos estejam em repouso um em relação ao outro, eles estão em movimento a qualquer referencial no espaço. Agora eu quero que vocês observem esse vídeo do Pateta fazendo ginástica e me respondam se ele está em repouso ou movimento. Legal, né? Bom, eu posso afirmar que em relação à barra o Pateta estava em movimento e a barra em relação ao Pateta também estava em movimento. Mas esse vídeo é interessante porque nem tudo que a gente vê é o que aparenta ser. Então, pode nos causar surpresa quando olhamos aquilo que vemos com os olhos do senso comum e passamos a analisar com o olhar da ciência. Bom, nosso próximo conceito agora é sobre trajetória. Gente, aqui diz o seguinte: trajetória é uma linha formada pela união de todas as posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento. Então imagine assim, você na areia da praia, conforme essa imagem aqui. Você vai andando e por onde você passa, vai deixando suas pegadas. Então essas pegadas traçam a sua trajetória. A trajetória é um conceito que pode ser imaginário, pode ser um conceito intuitivo. Uma das formas de compreender melhor a trajetória é analisando. Tem um vídeo aqui que nós vamos ver, visualizar, a trajetória deixada pelos aviões da Esquadrilha da Fumaça. Se não fosse a fumaça que sai dos aviões e desenham a trajetória no ar, ainda assim existia uma trajetória. Ela passaria a ser uma trajetória imaginária, intuitiva. Mas, graças ao recurso da fumaça, eu posso perceber a trajetória desses aviões. Vamos ver. Então, gente, não teria exemplo melhor para entendermos a trajetória do que os rastros deixados por esses aviões com as fumaças que eles estão expelindo. Então a trajetória é isso, são as marcas sucessivas, né, das posições ocupadas pelo móvel no espaço. Bom, em relação à trajetória eu tenho algumas situações. Por exemplo, vamos imaginar aqui essa menina nesse caminho aqui pontilhado, nessa trajetória. Olha só, ela está descrevendo um movimento numa reta, tá? Eu posso dizer que o movimento dela é numa trajetória retilínea. Então, vamos ver agora os tipos possíveis de trajetória, alguns tipos possíveis de trajetória. Nesse caso aqui específico, veja que eu tenho uma trajetória retilínea. Um outro tipo de trajetória é a parabólica. Essa trajetória parabólica é estudada no lançamento oblíquo lá na frente física. Imagine um projétil lançando uma esfera. Então veja a trajetória desse projétil. Então esse projétil descreve uma trajetória parabólica. Essa linha pontilhada, ela serve de orientação, tá? Aí eu lhe pergunto, bom, mas se não tivesse os traços, se não tivesse as pegadas, as trajetórias ainda existiriam? Sim,
elas independem de você visualizar ou não. Lembra do que foi dito no início? Ela é uma ideia, a ideia de trajetória é uma ideia imaginária, intuitiva. Então não necessariamente eu não preciso ter esse desenho pontilhado representando a trajetória. Outro tipo de trajetória possível é a elíptica. É o que nós vimos quando a Terra descreve a translação ao redor do Sol. Eu tenho uma trajetória elíptica, né? E agora a trajetória é circular. Então, vimos aí alguns tipos de trajetória. Outra coisa interessante sobre a trajetória é que a trajetória descrita por um móvel em movimento depende do referencial adotado. Sim, a trajetória também depende do referencial adotado. Vamos imaginar o seguinte. Olha só, aqui é a minha observadora, a Maria Eduarda, a Duda. Ela está dentro do caminhão e, de repente, um objeto se desprende do teto do caminhão. O caminhão está em movimento, mas ela está dentro desse caminhão e vê um objeto desprender do teto. Então, ela vai visualizar uma trajetória desse objeto retilínea. Porque todo o conjunto dentro do caminhão tem a mesma velocidade do caminhão, o que não vai fazer diferença no resultado dessa trajetória para o observador dentro do caminhão. Agora, se a Duda estiver fora do caminhão e o caminhão passa, ela observa o caminhão passar com uma certa velocidade e vê desprender do teto do caminhão um objeto, a trajetória por ela vista seria uma trajetória mais ou menos parecida com essa aqui. Porque ao desprender do teto, esse objeto vai ter a mesma velocidade horizontal do caminhão. E ao mesmo tempo que vai andando na horizontal, ele é atraído na vertical pela gravidade e vai caindo. E aí descreve uma trajetória parabólica que para a Duda, que está parada no ponto de ônibus, por exemplo, vê essa trajetória nesse formato aqui. Então as trajetórias também dependem do ponto de referência, tá bom, gente? Para que a gente entenda isso, olha a Duda novamente observando um avião deixar cair uma caixa, uma esfera. Vamos ver. Então observe que para o observador dentro do avião, se ele olhar esse objeto caindo, ele vai ver, vai visualizar que o objeto cai em linha reta. Olha só. Mas para a Duda que está observando aqui no solo, ela observa uma trajetória mais ou menos parabólica aqui. Tá bom? Vamos ver novamente? Então aqui, ó. Então a trajetória em azul seria de uma pessoa dentro do avião observando pela janela esse objeto cair. Mas para a Duda que está no solo, observa uma trajetória mais ou menos parecida com essa aqui de vermelho. Bom, gente, assim como movimento e repouso, outro conceito físico que pode confundir é a noção de espaço. Normalmente, nós definimos espaço como uma área, uma região tridimensional. Acontece que, mais uma vez, nós não podemos tratar um elemento físico com os nossos conhecimentos comuns, com os nossos conhecimentos do dia a dia. O espaço na cinemática, ele corresponde a posições ocupadas por um corpo em uma dada trajetória. Vejam, eu tenho aqui uma trajetória. Essa trajetória aqui, que eu estou indicando por essa linha curva aqui. Nessa trajetória, eu determino um ponto que eu chamo de origem. Aqui vai ser a minha origem dos espaços. Correto? E eu tenho uma esfera, eu tenho uma partícula que se encontra aqui nessa posição. A posição P em função de T. Então, eu posso dizer que essa partícula está no espaço P. E o espaço, gente, nada mais é que a medida algébrica da origem até o ponto em que se encontra uma determinada partícula. Nada impede que uma partícula se posicione antes da origem. Isso pode acontecer muito. E nós vamos ver exemplos assim. Tá? Então, só fechando aqui. O espaço nada mais é que sua posição. Espaço e posição na cinemática são sinônimos.
a posição de um móvel no decorrer do tempo, ou o espaço de um móvel no decorrer do tempo. E essa medida aqui da origem até onde se encontra essa esfera representa o meu espaço. Olha só esse exemplo, eu tenho uma trajetória, agora um pouco mais complexa, e nessa trajetória eu marquei algumas posições de uma partícula no decorrer do tempo. Então olha só, aqui eu tenho a origem dos espaços, e eu percebo o seguinte, no tempo zero, que eu também chamo de origem dos tempos, essa esfera está na posição menos 80. Menos porque está antes da origem. Lembra da reta real lá, que os números antes do zero são negativos e depois do zero positivos. Então aqui no eixo dos espaços acontece a mesma coisa, tá? E esse eixo eu chamei de S, porque representa o meu espaço. O espaço, e eu digo assim, olha, o espaço está representado aqui em quilômetro. Então, quando o tempo for 1 hora, quando se passar 1 hora do meu movimento, o móvel estará na origem. Decorridos 2 horas, o móvel está na posição 80, ou seja, está no espaço 80. Quando se passarem 3 horas, o móvel estará na posição 160. Então aqui eu tenho uma trajetória numerada e nela eu represento o movimento de uma partícula no decorrer do tempo. Aqui eu estou utilizando o espaço em quilômetro e o tempo em hora. Mas conforme o sistema de unidades, normalmente deve-se trabalhar com metro e segundo. Tá bom? Bom, então dessa imagem aqui, essa minha figura, eu posso construir uma tabela associando a cada tempo uma posição. Tá bom? Então, gente, na física eu posso ter posições negativas, sim. Imagine uma estrada e aqui eu tenho placas indicando a posição que você está. É muito comum você estar viajando assim nas rodovias e perceber assim, ó, quilômetro tal. Isso indica a posição naquela rodovia. Mas você não vê nessa rodovia uma placa informando o quilômetro negativo, por exemplo. Penso eu que não existe no mundo nenhuma rodovia com uma indicação negativa de posição. Mas quando você estuda os fenômenos físicos, pode acontecer de acordo com o objeto estudado, de acordo com as condições do estudo que você faz, de você ter posições negativas. Inclusive, aqui nós vamos ver uma situação que pode acontecer de eu ter uma posição negativa. Vamos adiante. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Você está dentro da sua casa e a visão que você tem é essa. Esse portão está aberto, então daqui você só vê exatamente desse canto esquerdo do muro da sua casa, do portão, até aqui, é o que você está vendo. Mas o que pode acontecer? De repente passa um carro. Olha, passou um carro muito rápido, com uma velocidade muito grande. E aí o que é que você faz? Bom, esse carro não começou seu movimento aqui, esse carro vem lá de trás. Mas você pode, para estudar esse movimento, determinar o seguinte. Olha, você pode determinar que a sua posição inicial, ou seja, a partir do momento que você começou a observar o fenômeno, você considerou essa posição inicial, e sua posição final foi até aqui, a esse outro lado do portão, porque foi o fenômeno que você observou. Fora disso aqui, você não consegue ver mais o carro, mas não significa que o carro parou quando você deixou de ver, e nem quer dizer que o carro estava parado antes de atravessar o seu portão. Ele já vinha de outra situação, ele já vinha de uma posição, segundo o seu estudo e a sua análise, ele já vinha de uma posição lá atrás. E se você quisesse mapear as posições desse carro de acordo com a posição inicial que você, com a origem dos espaços que você adotou aqui, esse carro com certeza teria posições negativas. Então acontece muito na física. Depende do fenômeno observado, depende das condições que você trabalha, e aí você pode ter posições negativas, você pode ter velocidades negativas, nós vamos ver isso. Outra coisa interessante, então já que você adotou uma posição inicial e uma posição final, claro, você não percebe, você não sabe o momento que esse carro vai surgir, mas se você tiver uma câmera, essa câmera pode capturar quanto tempo, quantos segundos, por exemplo,
o carro levou para atravessar de uma ponta à outra do seu portão. Então, sabendo o comprimento desse portão, a largura desse portão, e sabendo o tempo que o carro levou para atravessar esse portão, você pode chegar à velocidade do carro. De novo, considerando sua posição inicial e sua posição final aqui, você vai dizer que a sua origem, sua posição inicial, seria o zero dessa trajetória, o zero. E aqui a posição final seria o comprimento, justamente o comprimento do seu portão. E sabendo dessa distância aqui, e sabendo ainda que o carro levou um determinado número de segundos para atravessar, você pode descobrir, por exemplo, a velocidade do carro. Então finalizamos essa nossa primeira aula, espero que tenha sido útil. E aí estão as referências utilizadas nesse primeiro vídeo. Ok? Um abraço.